Olá, sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Larissa Inhoato, moro na Itália há 7 anos e trabalho com documentos para residentes na Itália. Hoje eu vou falar de um documento muito importante. Não é nem um documento, é uma prática, é o sonho de várias pessoas, que é o sonho da cidadania italiana. Não é por sangue, aquela em que vem por descendência, que temos avós, bisavós, etc., que chega até o italiano. Não é aquela também por casamento, por matrimônio. É um outro tipo pouco conhecido. Então fica até o final desse vídeo que eu vou explicar tudo para você se tornar um cidadão italiano de uma outra forma. Ter a cidadania italiana é o sonho de muitas pessoas, inclusive eu consegui fazer minha cidadania italiana, mas é algo que muitas pessoas ou não têm condições financeiras, ou não tem um parente italiano, não tem a descendência italiana, por esse motivo não consegue fazer a cidadania iuris sanguinis, que se chama. Há outras opções, obviamente, de estar fazendo o pedido dessa cidadania italiana, que é por tempo de residência. Obviamente, para quem já mora na Itália, é que poderá beneficiar desse tipo de prática, digamos assim, desse tipo de reconhecimento. É diferente essas cidadanias, obviamente, porque não é algo que vem de sangue, é algo que vem porque você já mora naquele país, você já está integrado naquele país, você ajuda fiscalmente, né? Você fala italiano, então você já está integrado na sociedade e você teria esse direito, obviamente, se tiver os requisitos para estar fazendo o reconhecimento da sua cidadania italiana. Vamos lá então para os requisitos, o que precisa, qual o tempo desse pedido, quanto tempo que demora, como que funciona. Então, tudo isso estarei explicando aqui. Para esse tipo de cidadania italiana por tempo de residência, existem 3 quesitos. Primeiro, tempo de permanência na Itália, dependendo do tipo, como você se encaixar, eu vou colocar agora, você vai ver onde vai se encaixar. Segundo requisito, renda. Precisa ter uma renda adequada, sim, para estar solicitando esse tipo de cidadania. E terceiro seria o conhecimento da língua italiana. Então é algo bem importante ter esses 3 requisitos para depois, obviamente, a gente procurar a documentação que precisa. Vamos começar então com o primeiro tópico: residência legal e continuativa, né? Constante nesse período. Então, existem vários tipos. Primeiro, que é o mais comum, obviamente que esse período o estrangeiro tem que estar regular, tem que ter uma permissão válida, tem que estar trabalhando, tem que estar integrado na cultura, para depois ver se pode solicitar esse reconhecimento da cidadania italiana. Vamos lá então. Como eu falei, precisa ter residência legal, né? E contínua durante quantos anos? 10 anos. Então, se eu sou estrangeira de um país não comunitário, ou seja, estou fora da União Europeia, eu preciso ter mínimo 10 anos de residência na Itália. Se, no caso, eu sou uma estrangeira, mas eu tenho um filho italiano, esse tempo ele reduz para 3 anos. Então, eu não preciso esperar até os 10 anos, mas eu posso esperar até os 3 anos, né, de permanência no país, para depois eu estar fazendo esse pedido. Se eu morasse dentro da União Europeia, esse prazo também muda, tá? Ele vai para 5 anos, ou 4, não lembro agora, 4 ou 5. Então depende muito da onde você vem, se você tem filhos. A segunda questão é a questão da renda. Então você precisa apresentar renda, tem que comprovar para o estado, para o país, que você consegue se manter e manter também as pessoas dependentes de você. Se você tem filhos, se você tem marido, se marido não trabalha, enfim, você tem que comprovar que você consegue sustentar essas pessoas. É uma renda que não é muito alta, é sempre baseado geralmente no valor do assegno annuale do país, desculpe, que varia aí de depende muito de cada ano, 1.000 euros por mês, tá? Obviamente que depois, se tem filhos, é um valor que acrescenta, se tem o cônjuge acárico, acrescenta. Então eu não posso falar um valor fixo porque depende muito de quantas pessoas dependem financeiramente e fiscalmente de você, tá? Obviamente eu tenho que avaliar essas documentações e ver se você se encaixa em base na tabela que eu tenho desses valores. O que eles avaliam? Então, os últimos 3 anos de imposto de renda. Se você não tem o imposto de renda, não tem problema, pode ser usado o CUD, que é um documento que o trabalho te dá e ali consta horas de trabalho, contribuição, salário, etc e tal, e ali pode ser usado também para comprovar essa renda. Se for o imposto de renda, é muito melhor, porque ali geralmente no imposto existem outras coisas dentro do imposto,
imposto, né, que esse valor pode ser aumentado, acrescido, né? Então eu aconselho sempre a estar usando o imposto de renda e não o CUD em relação ao trabalho. Eu vou explicando e pode ser que tenha nomes que eu falo em italiano, mas é porque justamente quem vai fazer o pedido dessa cidadania são pessoas que já falam italiano, já entendem os termos, então vai ser muito mais fácil eu estar explicando em italiano do que português, até porque nem todos os nomes eu sei em português, tem coisas que é meio difícil fazer a tradução. Mas enfim, terceiro caso seria conhecimento da língua italiana. O que precisa? Então, primeiro de tudo, precisaria ter o nível B1, né, de italiano. É um nível intermediário em que a pessoa entende o que o outro fala, conversa, se explica, tá? Então é um intermediário da língua italiana, mas é um intermediário assim um pouco mais fluente, digamos, é um meio, né? Mas a pessoa tem que em 10 anos falar bem, né? Então eles exigem essa comprovação dessa língua italiana. Ela pode ser comprovada através de um certificado de teste italiano, né, de uma prova de uma escola, ou também através de um documento, né, dependendo do tipo de permesso de soggiorno, se for permesso de soggiorno eletrônico, que é o cartãozinho, onde fala permesso de longo período, dependendo qual deles é válido e não precisa fazer a prova do B1, tá? Dependendo qual essa pessoa tem, não é válido e precisa fazer a prova. E se dessa pessoa tiver algum acordo em que possa estar substituindo e não fazer a prova do B1, aí tudo é casos que tem que ser avaliados e ver se essa pessoa se encaixa, né, nessa questão da língua. Mas esses seriam os 3 requisitos básicos para estar solicitando o reconhecimento da cidadania por tempo de residência. Então, primeiro essa questão da residência, né, a permanência em si no país. Depois essa questão da renda em si, que ela tem que se manter, ela tem que comprovar para o país, né, para o estado, que ela consegue se manter fiscalmente, autonomamente e inclusive. E a terceira seria a questão da língua, porque entende-se que em 10 anos a pessoa já esteja integrada dentro da sociedade e que ela mereça esse reconhecimento. Diferente, obviamente, da cidadania por sangue, né, por descendência, porque aquela é próprio um reconhecimento, entre aspas, quase que automático por sangue, né? Então ali a pessoa recebe porque ela tem direito sanguíneo e não algo que ela está fazendo por merecer realmente. Então eles acham que a cidadania por tempo de residência é algo que você pede, solicita, mas você tem que realmente querer comprovar que você quer ser um italiano. Por quê? Até porque quando é feito o pedido da cidadania, no pedido online, tem um formulário com várias perguntas do Ministério do Interno que pede: por que você quer se tornar um cidadão italiano? O que você espera depois que se tornar um cidadão italiano? Você conhece as leis? Você conhece seus direitos e deveres? Você conhece a Constituição italiana? Qual foi o percurso dos teus filhos durante todos esses anos? Então, assim, é muito íntima as perguntas. Eles querem saber o porquê realmente de tudo isso e você tem que responder, né? Não colocar só um sim e não, mas responder de forma que convença eles a estar né, reconhecendo essa tua cidadania italiana. Não falei também sobre a questão da língua. Pode ser usado também um diploma de escola superior, um diploma no caso, da escola média, em que podem ser que tenham estudado aqui na Itália. Então, dependendo do tipo de diploma da escola, pode ser usado sim também, né, para estar fazendo o pedido, para substituir o certificado do B1 na questão da língua italiana. Precisa ser avaliado na hora que for feito o pedido. Então, documentos necessários para pedir. Precisa da certidão de nascimento em teor lá do Brasil, apostilado, traduzido. Antecedentes criminais, apostilado, traduzido. Depois tem o histórico de residência desses 10 anos em que você viveu na Itália, precisa. Status de família, caso tenham dependentes que moram com você, né, dependente a cargo. Os últimos 3 impostos de renda, declarações de imposto de renda, documentos pessoais, seja do Brasil, seja da Itália. A permissão, obviamente, né, o permesso de soggiorno sempre válido. A documentação que atesta, que certifica a língua italiana, o conhecimento da língua italiana. Tem também uma contribuição, né, a gente fala contribuição, mas são taxas, né, que
precisa pagar para fazer o pedido dessa cidadania. Hoje o valor é de 250 euros, tá? Não é o meu serviço, é próprio pro governo que temos que pagar essa taxa de 250 mais 16 euros da marca da bolo, que é como se fosse um selo que se usa muito frequente aqui na Itália. Então esses são os valores para se a pessoa desejar fazer sozinha, ela vai ter esse gasto no pedido. Se ela fazer com uma assessora, obviamente ela vai ter esse gasto e mais o valor da assessora. Como que é feito então o pedido dessa cidadania italiana? Não é feito presencial como igual no outro tipo de cidadania que é feito presencial. Nesse tipo é feito online através do portal do Ministério dell'Interno com o SPID do cliente, com a senha pessoal desse cliente. Então é feito online, existem vários etapas, né? Não lembro agora, mas são vários passo a passo que você vai seguindo e colocando a documentação ali, anexando, respondendo em base a esses 10 anos dessa pessoa. Depois é enviado, obviamente, quando terminar esse questionário, essa demanda, né? Esse pedido, é enviado online mesmo. E ali depois eles vão te responder 1 mês, 2 meses depois, com o número da prática. Se essa prática for respinta, ou seja, recusada, cancelada por algum motivo, eles vão falar, olha, recusamos tal prática porque faltou isso, isso e assado. Geralmente eles escrevem o que falta. Se eles aceitarem, né, essa prática for acolta, aí sai o número da prática e aí tem que somente esperar. E esperar quanto tempo, Larissa? 2 anos? 1 ano e meio? 3 anos? É um tempo que ninguém sabe, tá? Infelizmente, cidadania por tempo de casamento e residência é um tempo longo. Nesse tempo em que você estiver esperando para ser convocado para o juramento e também levar a documentação presencial, né? O juramento vem depois. Nesse tempo, você tem que guardar toda essa documentação que foi usada na prática, porque foi tudo enviado online. Depois você vai levar isso tudo pessoalmente, né? Para aquela pessoa. Então só tem que esperar e aguardar ser chamado. Depois que você tiver feito o envio dos documentos pessoalmente, ter enviado, ter feito o juramento, ter recebido ali, ó, né, umas flores, geralmente o community te dá um presentinho, né, por você ter se tornado cidadão italiano com muito sofrimento. Aí sim você vai poder refazer todos os seus documentos novamente, codice fiscale, carta de soggiorno, carta de identità, que é a identidade, e outras documentações necessárias. Poderá fazer o passaporte italiano, né, o queridinho de todos. E obviamente que nesse meio tempo, se você mudar de residência, você tem que atualizar o processo, né, ali atualizar teu endereço no endereço novo. Você tem que permanecer sempre com a mesma renda, ao menos até não se tornar italiano, né? Porque não adianta ter renda para cidadania e depois, 1 ano depois, ficar sem trabalho. Então é algo que você tem que pensar bem nessa questão para depois não ter algum problema e vier a ser cancelado esse teu pedido por algum descuido. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma coisa para trás, que vocês tenham dúvida, que tenham reclamações, que tenham, enfim, considerações a estarem fazendo, melhorias, vocês podem estar escrevendo aqui embaixo nos comentários, podem estar enviando um WhatsApp e, obviamente, não esqueça de seguir no canal e também nas redes sociais. Muito obrigada!